vender se torna, cada dia que passa, uma ação mais complexa. Para fechar negócios, é preciso muita habilidade. É preciso desenvolver propostas que atendam às necessidades do comprador, que ofereçam benefícios, que garantam a qualidade e, principalmente, que caibam no bolso do cliente. Hoje vamos conversar sobre técnicas profissionais de vendas. E para isso, trouxemos para nossos estúdios o José Rui, sócio proprietário da Millennium Consultoria, empresa especializada em implantar soluções que visam a melhoria da produtividade, qualidade e desempenho das empresas, que vai nos dar dicas importantes sobre esse assunto. José Rui, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Ótimo. José Rui, existe uma técnica ideal para vender? Não, não existe uma técnica ideal para vender, porque isso varia muito de teórico para teórico, de sensibilidade de um determinado vendedor para uma determinada técnica. Existem técnicas mais práticas e técnicas que são mais complicadas e que, na verdade, não atingem o ponto de foco, que é você persuadir o cliente a fazer aquilo que você quer que ele faça porque é bom para ele. As pessoas falam, olha, eu preciso convencer o meu cliente a fazer alguma coisa, né? E eu preciso persuadir o meu cliente a fazer alguma coisa. A grande diferença é o seguinte, que convencer, muitas vezes, você pode estar convencido em fazer alguma coisa, né? Mas não partir para a ação, ou seja, deixar de fazer ou não fazer. Por exemplo, alguém que está convencido que deve trocar os móveis do seu escritório. Ele está convencido, né? Mas ele vai adiando, ele fica, sabe? Por quê? Porque ele não foi persuadido. E no nosso caso aqui, o que nós queremos é persuadir. São técnicas que efetivamente façam o cliente partir para a ação. E aí, então, você persuade. Por exemplo, eu posso estar convencido que eu devo parar de fumar, mas eu preciso ser persuadido, ou seja, quando eu for persuadido, eu paro. Né? Embora já estivesse convencido, ou esteja convencido há muito tempo que fumar faz mal à saúde. Mas alguém precisa chegar e, usando determinadas técnicas, fazer com que eu crie um sentimento de urgência e de importância para aquilo que eu devo fazer. Não, realmente é a hora, agora. E é com esse cara que eu tenho que fazer. Perfeito. José Rui, clientes podem ser classificados de alguma forma mais exigentes, mais focados no preço, no design, por exemplo? Exatamente. Você tem várias classificações de clientes, né? Geralmente, de acordo com o perfil psicológico dele, né? Às vezes ele é mais racional, ou seja, ele vai em função de coisas que estão escritas, ele vai para a razão, isso é melhor, isso é pior, isto é mais eficaz, isso é menos eficaz. Ou ele pode ser emocional, ou seja, eu quero alguma coisa porque eu gostei do jeito desse vendedor, eu gostei do jeito dessa marcenaria, sabe? Essa marcenaria me inspira confiança. E se tratando disso, então, existem técnicas para a gente poder estar detectando isso? Existem técnicas para você detectar se a pessoa é mais voltada a aspectos racionais, a aspectos que dizem respeito sabe, a eficácia, prova, a folhetos e especificações técnicas, e aqueles que fazem mais em função de confiança, né, de amizade, de ser bem tratado ou não. Ok. José Rui, como perceber e avaliar as necessidades do cliente? Bom, aí a gente precisa primeiro perguntar o que é uma necessidade. Necessidade, ela sempre aparece tendo como pano de fundo um problema. Eu preciso ter mais conforto nessa cozinha. Ou eu preciso ter mais beleza nesta sala. Então, é sempre um problema, porque, puxa vida, essa sala me causa desconforto, essa cozinha está um pouco apertada, não é prática, não é funcional, né? Isso é um problema, né? Então, o que nós temos que fazer, né? Não só buscar exatamente a necessidade, isso a gente faz através de uma técnica chamada técnica de sondagem, é a forma de você perguntar. Mas você faz em função de você aumentar o desejo de solução daquele problema.
sabe? Então, esse é o grande problema. A gente tem que aumentar o desejo de solução do cliente. Quando você faz isso, quanto mais você aumenta o desejo de solução, maior a necessidade. Então, essa é a grande técnica, é o grande foco que a gente tem que perceber. Zé Rui, e no caso de eu ligar para o cliente, eu estou ligando para o cliente, como que eu procedo? Pois é. Na verdade, é mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque existe uma necessidade latente. O cliente pode não saber que tem essa necessidade. Então, a gente utiliza alguma coisa chamada apresentação geral de benefícios, que é uma técnica excelente para que você, primeiro, consiga o direito da entrevista. E, em segundo, parta de um princípio onde você coloca claramente a necessidade e você coloca claramente a proposta de ganho que você leva para o cliente. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma determinada situação. Hoje em dia, todo mundo quer beleza, quer conforto na sua empresa ou na sua casa. Todo mundo quer. O problema é que muitas vezes as pessoas não sabem como chegar à solução ideal para esse aspecto. Isso implica em você ter claramente definido o que você quer, né? Tendo definido o que você quer, você vai ter, né, a solução para o seu problema. E o que se propõe é que uma empresa leve até o seu cliente uma proposta de ganho ideal. Eu acabei de fazer uma AGB para você, uma apresentação geral de benefícios. Eu coloquei uma determinada situação. Hoje em dia, todo mundo está preocupado. Eu coloquei para você um problema. O problema é que é difícil escolher qual é a empresa, né, que vai fazer aquilo, né? Qual é, no caso, a marcenaria que vai fazer aquilo. Daí, qual é a implicação? A implicação é que você tem que fazer uma análise detalhada, buscar qual é o profissional ideal. E depois coloquei o ganho, né? A partir do momento que você consegue o profissional ideal, você, sabe, pode ficar tranquilo que você vai atingir os benefícios. Essa é a ideia. Ok. Zé Rui, existem clientes que usam também alguma técnica de negociação para abaixar os preços. Sim. Como sair dessa? Sim, pois é. Geralmente isso é uma técnica, né? Porque todo mundo sabe que quando você vai vender alguma coisa, todo mundo sabe não, todo mundo acha, né? Muitas vezes a realidade não é essa, mas todo mundo acha que você tem sempre uma gordurinha para queimar, não é verdade? Então você chega lá e vai falar, não, olha, mas está muito caro. Isso é uma atitude, né? Uma atitude que a gente chama de objeção ao preço, né? É uma atitude negativa. E a gente tem que fazer com que essa atitude negativa, né, com relação ao preço, está caro, se transforme numa atitude positiva. E aí vem a grande importância de você falar dos benefícios do seu produto, dos benefícios do seu trabalho. Porque quanto mais você fala dos benefícios do seu produto, mais valor você dá a esse produto. Porque as pessoas compram valor. Quanto mais valor se dá a um produto, mais predisposto a pagar por aquilo está. Muito bem. Eu vou pedir um minuto aqui para o José Rui e vamos a um rápido intervalo comercial. A gente volta já. Pense bem. Se você tem poucas opções para decidir, provavelmente você não vai tomar a decisão correta. Para tomar a decisão correta, você tem que ter o maior número de opções à sua frente. Só a Léo Madeiras tem a maior variedade de MDF do Brasil, com mais de 500 opções de revestimento, todos os lançamentos, todas as espessuras, as principais marcas e para a pronta entrega. Pense bem e faça a opção correta. Léo Madeiras.